dia, boa tarde, boa noite, grupo. Eu estou aqui para falar sobre o dinheiro. Até onde o dinheiro é benéfico para a humanidade e aí quando ele se torna maléfico à humanidade. O dinheiro ele foi instituído para facilitar há cerca de 2.700 anos atrás, principalmente pela civilização grega. Então, Alexandre o Grande foi um dos grandes precursores que cunhou a sua imagem numa moeda. E ele fez a primeira frase: onde esta moeda chegar é onde estará o meu poder. Então nós fizemos pela primeira vez na história a associação de que dinheiro é poder. Poder por quê? Porque o dinheiro, como ele desenvolve o comércio, ele leva as suas potencialidades às fronteiras extraordinárias. Então por isso que nós temos um mercado internacional na Bolsa de Valores em Nova York, principalmente em Xangai, e nós temos também a Bolsa de Tóquio e temos a Bolsa de Valores europeia. Então o mundo ele se conectou de uma forma onde a troca de produtos gera o rendimento financeiro. A grande jogada é que o dinheiro ele está sempre escasso. Por que o dinheiro é sempre escasso? Porque tudo aquilo que se baseia na procura e na oferta, ele gera o lucro. Então se eu produzo um produto muito pouco e a procura é grande, então o produto se torna valorizado e a partir desse processo eu ganho muito dinheiro produzindo pouco. O problema é que esse processo de pensamento administrativo ele gera um processo de exclusão. Então, por exemplo, nós hoje estamos passando por uma crise econômica, né? Então o país tem pouco dinheiro, obviamente vai produzir pouco, o crescimento vai ser também muito pouco. Então o que é que vai sobrar? Mão de obra. Então qual é a tendência do mercado? Muitos ficarem desempregados e aqueles que ficarem vão assumir o trabalho daqueles que foram demitidos. Então nós geramos um processo de crise justamente por isso. Só para vocês terem ideia, a Primeira Guerra Mundial ela foi provocada justamente por causa de processos econômicos. A Alemanha se encontrava em uma dívida inflacionária extremamente grande. Chegava a mais de 1000% diário de inflação. Então a Alemanha, para sair daquele processo, né, entrou na Primeira Guerra Mundial para tentar reverter essa situação econômica. As guerras, na verdade, elas são produzidas por fatores territoriais e econômicos. Em 1939, quando a Alemanha invade a Polônia, ela justamente está em busca de novos recursos, porque o país ele tem um crescimento X. Como é o crescimento? O crescimento se baseia no processo de riqueza, que é gerado por um país. Então você faz o extrativismo da matéria-prima, produz o produto e vende para a sua população local. A partir desse momento em que todos já têm aqueles bens de consumo, ele procura vender para fora. Então é necessário produzir isso aqui para vender lá fora. Aí vem as relações internacionais de comércio. Uma das características muito interessantes é que quando ocorre esse processo, tem países que vendem mais do que compram. Então, a consequência é qual? Ele enriquecer, porque ele está vendendo mais do que ele está gastando. Então, o produto interno bruto, né, financeiro, econômico, ele ganha força justamente por isso. Foi o que aconteceu com a Alemanha hoje, que é uma realidade de 2016, que está dando toda a sustentabilidade ao mercado europeu. A Grécia, pelo fato de viver de turismo, ele não gera produto, ele gera bens, ele gera, como é que se fala? Um serviço. Então o serviço é limitante para gerar riqueza, né? Então o que acontece é que a Alemanha ela acaba ficando mais rica, mais poderosa e aqueles que vivem do turismo, eles são limitados. E eles começam a ter um déficit na área europeia, onde começa a tentar sustentar uma situação que não é a realidade dele. Bom pessoal, há cerca de 2.700 anos atrás, quando Alexandre cunhou a primeira moeda com a sua imagem, a moda pegou tanto que até hoje as moedas, a Casa da Moeda, principalmente brasileira, imprime imagens na sua moeda. A Europa seguiu o mesmo caminho e o mundo inteiro começou a seguir esse exemplo de cunhar a imagem do seu líder na moeda, por causa de uma simples frase que se diz: onde essa moeda chegar é onde estará o meu poder. Então nós associamos o dinheiro como poder pela primeira vez na história da humanidade. Para que foi feito o dinheiro? O dinheiro foi feito para organizar as sociedades.
através de bens de consumo. Ou seja, eu não tenho conhecimento de produzir um pneu de carro, eu não tenho conhecimento e a tecnologia para fabricar um celular. Então, determinadas áreas profissionais que nós adentramos, nós especializamos em fazer uma produção, adquirir uma profissão onde vamos produzir. E através da soma de todos esses produtos, nós geramos um mercado de troca. E a moeda principal é o dinheiro. Então, o dinheiro acaba gerando a primeira matrix no mundo real humano, onde nós acreditamos que ter para ser é muito importante. Tanto que até hoje você ainda está mergulhado nesse processo, embora vocês tenham conhecimento da física quântica e da espiritualidade, a sua realidade ainda está cavada no dinheiro. Mas eu devo informar a vocês que já foram contactados lugares e mundos onde o dinheiro não é mais necessário. Porque o uso do dinheiro ele tem uma funcionalidade até um determinado ponto na evolução humana. Depois ele se perde entre o processo da corrupção. Todo o processo ideológico ele entra em estagnação. E o dinheiro já está chegando e já chegou há muito tempo nesse processo. Maquiavel que nos diz esse processo do poder, onde ele diz que é conveniente a gente falar determinadas coisas para depois, quando estivermos sobre o poder ou com o dinheiro, nós fazermos de acordo com a conveniência e não aquilo que a gente falou anteriormente. Então, esse foi uma das obras extraordinárias em que Maquiavel escreveu O Príncipe, né? E explica direitinho como funciona toda a nossa política moderna que foi idealizada por ele no passado. Então, todos os sistemas hoje em dia, eles são burlados principalmente por questões financeiras. Por isso que fica difícil você sair da Matrix. Porque você é um corpo vivendo uma experiência humana, mas que a sua realidade totalitária é espírito, é luz. E você está mergulhado aqui dentro, onde você tem que saciar as necessidades que são tão gritantes. Então, qual é o segredo? É limitar os desejos. A limitação dos desejos nos traz para a realidade e nos tira da Matrix. A Matrix nos diz que tudo que nos torna felizes está fora de nós. A câmera digital, o carro do papai, né? O emprego da mamãe, a Disneylândia que está lá nos Estados Unidos, em Orlando, né? Então tudo está distante, tudo está fora. E para se concretizar a felicidade é necessária a moeda que nós chamamos de dinheiro. Há muitas épocas atrás, a humanidade trocava os seus produtos. E as pessoas não adquiriam dívidas justamente porque não existia a movimentação do dinheiro. Então elas teriam de trocar os seus produtos na medida do que produzissem. Então as pessoas eram mais felizes porque elas não adquiriam dívidas. E todos acabavam sustentando suas necessidades básicas através da troca. A partir do momento que a sociedade vai se tornando mais complexa e a introdução do dinheiro é colocada para organizar melhor e favorecer muitos, ela gerou uma utopia. Porque nem todo mundo tem emprego, porque nem todo mundo tem dinheiro. Muitos vivem com o mínimo possível. E às vezes o acúmulo das riquezas de um é a pobreza de outro. Então devemos tomar muito cuidado quando nós falamos de expansão de consciência e falamos sobre física quântica, de prosperidade, porque a sua prosperidade pode estar gerando um acúmulo de riqueza que está provocando a pobreza do outro. Aí você tenta argumentar o seguinte: ah não, mas é porque ele não está vibrando, porque ele não está fazendo a sua concentração adequada e ele não se enquadra como próspero, por isso que ele está na pobreza. Se você for analisar o processo do ter para ser, se você for analisar o processo do capitalismo, nós vamos compreender que sempre vai ter um consumidor. Sem consumidor você não gera dinheiro, não gera riqueza. E a riqueza fica no topo da pirâmide e abaixo fica o proletário. Os produtores e os próprios consumidores que vão ter sempre um mínimo para se manter vivo. Então, quando você avalia esse sistema da piramidal a respeito do dinheiro, você começa a ter uma visão equivocada a respeito disso, porque não é justo esse sistema. Porque esse sistema, ele leva a uma crença de que o mundo é dos espertos, e aqueles que não são espertos vão passar por necessidades. Então, como é que nós vamos querer expandir a nossa consciência sabendo das realidades, da funcionalidade do dinheiro?
A realidade do dinheiro, ela é próspera até um determinado ponto. Mas depois que ela chega em um certo parâmetro, se você ultrapassar, ele se torna maléfico. Então, o apego a qualquer objeto ou qualquer sentimento é a principal causa do desdesenvolvimento humano. O ser humano, em vez de se desenvolver, não, ele começa a estagnar o processo. Porque ele começa a criar uma forte ilusão de que dinheiro é a razão básica de toda a vida, que ele começa a se apegar tanto nesse processo que ele não dá mais espaço para os outros crescerem. Então é uma crença limitante. O dinheiro é uma crença limitante. Ela é uma ilusão muito poderosa, tá? O dinheiro é uma ilusão muito poderosa e ela nos alimenta o ego, a prepotência, a vaidade e principalmente a arrogância. Temos que tomar muito cuidado porque o dinheiro ele nos traz muita vaidade. A vaidade de ter coisas melhores que os outros, a vaidade de poder se locomover de uma parte para outra. O dinheiro, ele faz essas coisas com a gente. Ele nos coloca em uma posição ilusória de que somos melhores do que os outros. Porque eu tenho e você não tem. Então temos que tomar muito cuidado quando nós associamos o dinheiro ao conhecimento. Só para vocês terem ideia, existem professores extremamente arrogantes, achando que só porque ele tem uma pós-graduação e etc, ele está ali à frente de outros que não sabem o que ele tem. Então ele se sente lisonjeado, ele se sente avantajado, o ego massageado. Ele é muito perigoso. Ele não compreende que o conhecimento é a principal base que nos torna seres humanos, e que o conhecimento é luz e que o conhecimento deve ser transmitido com amor. Eu sempre me baseei em um processo e sempre acreditei e sempre faço esses vídeos para vocês, porque a minha filosofia de vida é de que o conhecimento ele tem que ser dado gratuitamente para todos. Porque através do conhecimento ele traz o esclarecimento. E com o esclarecimento você não tem dúvidas. E sem as dúvidas você vai administrar melhor a sua vida, tendo um melhor desempenho. Então quando você prolifera de um país muitas faculdades particulares para quem pode pagar, né? E aí você começa a excluir as cotas das universidades públicas, né? E aí aquele que vai para a pública está lascado, e aquele que vai para a particular consegue se formar no tempo devido. E aí a gente começa a formar uma sociedade onde o cirurgião esquece a tesoura dentro da paciente, esquece a atadura dentro da paciente. As filas são intermináveis dentro dos nossos atendimentos públicos. As filas são enormes. E aí nós saímos no meio da rua e vemos médicos andando com carro 0 km. Não sou contra. Não sou contra. Mas a forma como você está adquirindo seus bens materiais, você está danando e prejudicando seres semelhantes a você, que tem coração, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um irmão. Tudo em nome do dinheiro. Então o dinheiro ele se torna maléfico nesses parâmetros, nessa projeção de vida. Quando nós estamos preocupados demais com o dinheiro, ele acaba criando essa ilusão. Quando você ganha muito dinheiro, ele se torna um processo divisor. Então é muito cuidado na hora de se ter, porque há um ditado que diz que para se conhecer uma pessoa, basta você dar dinheiro e poder. Aí você vai conhecer realmente a pessoa como é que ela é. Infelizmente, a grande maioria que está aqui hoje no nosso mundo, ele tem essa conotação e essa visão de que o dinheiro é a solução para os problemas. Mas eu devo dizer uma coisa para você, que existe atores norte-americanos que cometem suicídio, que tem uma conta bancária de 7 bilhões de dólares em sua conta, é famoso, é conhecido e ainda comete suicídio. E tem aqueles que compra e na hora de pagar não tem o dinheiro e comete suicídio para não passar uma vergonha, porque a imagem da Matrix de que o ter para ser é mais importante está tão mergulhado dentro de si que ele perde a sua própria essência, a sua essência de que a luz, o verdadeiro ser que nós somos, é que importa. O dinheiro ele tem um fundamento muito importante no desenvolvimento humano, mas temos que ter a sabedoria de compreender
Até que ponto a ética, a moral e a conduta deve ser utilizada para tê-lo? A partir do momento que você ultrapassa esses elementos, você começa a estagnar um certo parâmetro de sua vida que vai lhe provocar sua decadência. Então, muito cuidado com esse processo. É muito bom a gente ficar falando de coisas bonitas e belas quando você não tem contas para pagar. Mas é difícil você falar essas coisas quando você, tem contas para pagar. O domínio, a essência do equilíbrio é o segredo. Vocês podem perceber uma coisa: Francisco de Assis, Irmã Dulce, Chico Xavier, Siddhartha Gautama, o Buda, o Iluminado, Satya Sai Baba, todos esses grandes líderes, eles não tinham uma preocupação com dinheiro, mas eles conseguiam construir hospitais, eles conseguiam manter as suas contas em dia, E eles não foram embora daqui devendo ou com seu nome no SPC. Então, qual foi a metodologia que eles utilizaram? Eles utilizaram 50%, nem muito, nem pouco, o suficiente para se manter. Uma das características muito interessantes é que a gente fica falando de Matrix, Matrix, Matrix e não percebe que o dinheiro é a verdadeira Matrix em nossas vidas. Ele, quando vem demais, nos torna arrogantes, vaidosos, porque eu não quero andar mais de Fusca, eu não quero andar mais, o Fusca é a mesma utilidade de transportar a pessoa, mas a vaidade me diz que eu não mereço estar dentro de um Fusca, eu mereço estar dentro de um Camaro amarelo. Então aí a proporção aí vai crescendo, Camaro amarelo é lixo, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Lamborghini, eu quero um Porsche. Então é isso que acontece. Em que se baseia a vaidade? Em mostrar para os outros. Nós temos o prazer de mostrar que somos para os outros. E o elemento-chave que vai nos colocar dentro desse parâmetro é o dinheiro. O dinheiro, ele alimenta esse processo vaidoso nosso. Tem muitas pessoas que falam, e aí, como é que vai? Tudo bem? Nós costumamos falar no telefone. Mesmo que as coisas estão ruins, ela vai falar, não, tudo bem, Matrix. Porque a sociedade não quer pessoas fracassadas. Elas querem pessoas bem-sucedidas. Só que o próprio sistema diz que a lei da procura e da oferta. Então, se eu dar menos, se o país produz menos empregos, eu posso abaixar os salários, porque vai ter muita gente procurando emprego. Mas se eu der, fazer uma sociedade justa e dar emprego para todo mundo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que aumentar o salário, porque vai começar a faltar gente. Então a política da falta do dinheiro, ela já fez muito males, principalmente no mundo. A primeira, a segunda e talvez a terceira guerra mundial foram provocadas, ou vai ser provocadas, pelo processo de estagnação do dinheiro. Porque para se ter dinheiro é preciso fabricar produtos. A humanidade chegou até a um ponto que nós temos uma necessidade de hoje abastecer no mercado mundial. Precisamos de 4 planetas terras para abastecer a área de consumo. Porque você tem um celular, você tem 2 celulares e ainda quer ter um terceiro. Isso só na área do celular, fora as outras áreas que você ainda tem de bens de consumo. Porque hoje a necessidade de se ter um tênis só não é suficiente, porque para determinado tipo de esporte eu tenho que ter um determinado tipo de calçado. Então temos que pensar diretamente nessas possibilidades e nesses condicionamentos, mas ter o necessário suficiente, como o Buda mesmo estipulou, 50% corpo, 50% espírito, é o equilíbrio. O dinheiro é uma ilusão extraordinária, mas que está com seus dias contados aqui no planeta. O dinheiro, ele tem um tempo determinado para um processo evolutivo de uma sociedade. Aí depois desse processo vamos passar por uma substituição extraordinária. Pessoal, essa foi minha contribuição de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou produzir mais um segundo vídeo que vamos entrar num processo de bolsa de valores, para vocês entenderem como é que funciona esse processo, tá ok? Até a próxima.